Esse diálogo é bastante antigo, né, entre os textos, mas ele ganhou, né, um nome ou um conceito recente de intertextualidade, ok? Então, essa intercomunicação entre os discursos, né, não é nova, muito pelo contrário, né, desde o primeiro texto, né, dessas narrativas orais que eu comentei com vocês, desde esses primeiros textos orais que já eram compostos, né, a partir muito provavelmente de experiências e de vivências e da religiosidade, né, daquela cultura, dos deuses, né, que faziam parte daquela cultura, dos heróis, né, que também aos poucos foram sendo criados justamente para reforçar, né, questões identitárias daquele povo, daquele grupo, enfim. Nenhum texto, né, nunca é isolado dos outros, como eu falei, criado do nada, né? Até o pessoal da filosofia tem uma brincadeira que eles dizem que assim, do nada, nada vem, né? Então tudo é criado a partir de alguma outra coisa que já existia, né? Então essa intercomunicação não é nova, muito pelo contrário, né? Mas, como está aqui no slide, né? Hoje ela é sistemática, né? Ela é mais radical, ela é eu diria que é talvez uma marca da nossa época, né? Embora no passado muitos e muitos autores, muitos e muitos artistas tenham trabalhado a partir da intertextualidade. E aí quando eu falo que um artista trabalhou com a intertextualidade, é quando ela é evidente, né? Porque todos trabalham, em maior ou menor grau, como eu falei, todo texto é fruto de outros, mas às vezes isso não é muito nítido na obra, não é muito destacado, não é muito claro. Mas quando isso é muito claro, quando isso é evidente, quando isso é deliberado, né, por parte do autor, aí a gente pode falar, né, que é uma obra que usa ou trabalha, né, a intertextualidade para provocar seus efeitos, né? E são os efeitos justamente que vêm da própria intertextualidade, né? Efeitos de crítica, de revisão histórica, né? Enfim, vários efeitos que são muito próprios da intertextualidade que ao longo da aula a gente vai trabalhar aqui, né? Mas, como eu disse, muitas obras do passado usaram, né, esse recurso, a gente poderia chamar assim, ou essa ferramenta, né? A Divina Comédia, né? Os Lusíadas, Dom Quixote, enfim. Tem alguns exemplos mais recentes, né? O Lautréamont, por exemplo, né? Um autor que trabalhou muito usando esse recurso. Os modernistas de 22, né? Tem até exemplos no final dessa aula aqui dos slides, para quem quiser ver, enfim. Mas eu vou mostrar a partir de agora alguns exemplos mais rapidamente, inclusive vou mostrar alguns exemplos a partir das artes plásticas, tá? Mais especificamente a partir das Meninas do Velázquez, que é um quadro bastante famoso do século XVII, que é um quadro que também a gente vai usar para pensar a questão da metalinguagem, ok? Então eu vou passar aqui um pouquinho mais rapidamente, mas só para vocês verem a riqueza de possibilidades que a intertextualidade permite, né? Então vocês têm esse quadro do Velázquez, por exemplo, né? Imagino que enquanto eu esteja falando, vocês devam estar reparando nele, né? Você tem um pintor aqui com a paleta na mão, um pincel. Ele está pintando essa tela que está de costas para nós, né? Que somos os espectadores, então a gente não está vendo a tela. E você vê aí uma série de pessoas aí da corte, né? Que provavelmente faziam parte ou estavam se preparando para serem pintadas, né? Essas duas figuras que aparecem aqui no fundo, né? Alguns especialistas dizem que são o rei e a rainha que estão sendo pintadas, e a menina infante aqui, né? Provavelmente vai entrar depois ou não, né? Enfim, tem uma pessoa que está saindo da tela, né? Saindo da cena, digamos assim, e outros vários elementos aqui, um cão, né? Essas outras pessoas aqui da corte, né, que talvez estivessem ajudando aí a princesinha a se arrumar, qualquer coisa assim, né? Então você vê aí um fragmento da vida real, um fragmento da vida na corte, né? Você tem, provavelmente era uma sala de artes, que você tem uma série de quadros aqui que não aparecem muito, mas eles estão aqui nas paredes, né? Tem, inclusive, especialistas que dizem que isso aqui não é um quadro,
mas não é um espelho onde se vê o rei e a rainha que estariam fora do quadro, ou seja, onde a gente está. Então nós estaríamos ocupando o lugar do rei e da rainha que estariam sendo pintados pelo pintor, né? Então tem especialistas que dizem que isso aqui é um espelho e tem especialistas que dizem que isso aqui é um quadro que está aparecendo na cena porque a luz vem, né, desse ângulo aqui e acaba batendo no quadro, é o único quadro visível. Então esse aqui pode ser um quadro, mas pode ser um espelho que reflete justamente quem está sendo pintado, né? Então tem várias teorias aí, mas o fato é que, seja um espelho ou seja um quadro, quem realmente está no lugar de quem está sendo pintado é o espectador do quadro, ou seja, nós, né? Nós que estamos vendo esse quadro, a gente está vendo o fundo do quadro que está sendo pintado e a gente está vendo toda uma cena, né? Que muito provavelmente é o que a pessoa que está sendo, as pessoas que estavam sendo pintadas nesse momento veriam, né? Então nós estamos no lugar do objeto artístico, por isso que esse quadro é também metalinguístico, porque é um quadro que fala sobre pintura de quadros, é um quadro, né, de arte que fala sobre o exercício artístico, que fala sobre o pintor, que fala sobre pintura, que fala sobre os personagens que vão ser pintados ou acabaram de ser pintados, né? Enfim, ele fala sobre toda a cena da pintura nesse momento aqui, claro, do século XVII, né? Onde era muito comum que os pintores trabalhassem nos palácios para pintar especificamente, né, os nobres, todas as pessoas que participavam da corte, né, os príncipes, reis, duques, duquesas, etc. Ok? Então, bom, esse quadro foi muito famoso, ele ficou muitíssimo famoso justamente por colocar em cena o próprio pintor. Então, ele ficou famoso por ser um quadro metalinguístico e por ser um quadro onde, pela primeira vez na história, talvez, da pintura ocidental, né, é a primeira vez que, ao invés de ter uma coisa, digamos, eterna sendo pintada, como um rei ou um príncipe, o que você tem é uma cena do cotidiano, claro que também de reis e príncipes, né, uma cena da corte, mas uma cena ali instantânea, né, como se fosse um instantâneo de fotografia, que hoje é bastante comum, né, porque até aquele momento o que era pintado eram bustos, né, ou até às vezes a pessoa inteira de reis, de príncipes, de duques, de duquesas, né, ou às vezes paisagens, às vezes naturezas mortas. Então os quadros eram sempre eles pintavam sempre cenas eternizadas, ok? Vamos dizer assim, cenas que entrariam, né, claro, para a história e, portanto, não são cenas como essa cena aqui, por exemplo, né, que é um instante, um instantâneo, né, uma cena efêmera, porque em breve o pintor vai sair aqui desse campo de visão, vai começar a pintar essas personagens aqui, né, essas duas, talvez essas três meninas, né, talvez elas vão vir para o seu lugar que está aqui fora da tela onde a gente vê, né, e elas vão começar a ser pintadas, essa pessoa aqui que está saindo ou entrando vai terminar de sair ou terminar de entrar, né? Esse cachorro vai se mexer um pouco, essas duas pessoas aqui que talvez estejam na cena, talvez na cena da pintura, eu digo, né? Talvez elas serão pintadas, talvez não, elas podem sentar e ficar assistindo a pintura, ou sair porque elas vieram só ajudar, né, a arrumar o vestido, qualquer coisa assim. Então toda essa cena vai mudar, né? Portanto, esse quadro representa um momento efêmero, né, da vida dessas pessoas, o que não era comum. Hoje isso é muitíssimo comum, as pessoas tiram selfie o tempo inteiro fazendo tudo que elas estão fazendo ali no dia, né? Mas na época a arte tratava de representar coisas eternas, né, coisas, digamos, reais, divinas, né? O rei era relacionado à divindade, né? No caso o rei e a rainha aqui estavam conectados diretamente com Deus, ou com a igreja, né? E portanto não havia muito interesse pela vida cotidiana, por essa vida do dia a dia, né? Pelas coisas efêmeras que acontecem durante um único dia ou durante, por exemplo, o momento de pintura de um quadro, tá? Eu sei que eu me estendi um pouco, mas já estou adiantando um pouco a aula de metalinguagem. Então, esse quadro metalinguístico ficou, como eu falei, famosíssimo, né? E ao longo do tempo ele foi
muitíssimo imitado. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, então vamos aos exemplos, né, de intertextualidade a partir das meninas do Velázquez. A gente tem, por exemplo, esse quadro do Picasso, né, que já é do século XX, meados para final do século XX, né, 1957, onde vocês veem aí, por exemplo, o verso da tela, né, o pintor aqui, com a paleta na mão, o pincel, né, aquela pessoa que está saindo lá no fundo, os outros personagens da cena, né, aquela menina que está no centro, o cão, tá? Aí é interessante também mostrar, né, que para eu identificar, por exemplo, né, que esse quadro do Picasso, por exemplo, tem a ver com esse aqui, né, é evidente que eu preciso conhecer esse aqui, né? Então, por exemplo, digamos que uma pessoa nunca tivesse conhecido esse quadro do Velázquez, vai no museu e vê esse quadro do Picasso. Ele vê que o quadro chama As Meninas, tal, né? E ele olha o quadro, vai, ok, é um quadro legal e tal, né? Pode gostar, pode não gostar, né? Isso não importa muito. Ele vê o quadro, tudo bem. Só que, digamos que alguns meses, ou talvez até anos depois, ele vai em outro museu, ou às vezes até na internet, olhando na internet, ou num livro de arte, ele veja esse quadro do Velázquez, né? O quadro do Velázquez foi feito antes, mas o leitor viu só depois, né? E aí pode ser que ele se lembre daquele quadro anterior, que ele viu antes, mas o quadro foi criado posteriormente, né? Então, aí ele vai fazer a conexão entre os dois quadros, né? Ou seja, a identificação da intertextualidade vai depender muito do repertório de leitura, ou no caso aqui, né, da intertextualidade artística, do repertório artístico, né, do repertório de arte do leitor, né, ou do espectador. Então, se eu conheço muitas obras de arte, né, eu vou perceber as intertextualidades com muita clareza. Ou seja, quanto mais eu leio, né, ou se for intertextualidade entre mídias, né, como a gente chama, quanto mais eu ouço música, quanto mais eu vejo filmes, quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço obras de arquitetura famosas, etc., mais eu vou identificar a presença de um determinado texto em outros textos, tá? Por exemplo, o Picasso aqui nessa obra, ele usa inclusive elementos da própria obra, fazendo uma intertextualidade consigo mesmo, né? Que tem aqui um elemento, por exemplo, que é de outras obras do Picasso, tá? Então, é interessante, né? Porque a intertextualidade é um recurso, né? Que é usado pelo autor, mas nem sempre o leitor vai reconhecer, né? Vamos dando outros exemplos aqui. O próprio Picasso pintou As Meninas do Velázquez várias vezes. Nesse aqui, por exemplo, né, o Picasso era cubista, como vocês já devem saber. Então, ele, de certa forma, desconstruía, né, a realidade, né, a partir da quarta dimensão, que é o tempo. Tá? É claro que essa palavra desconstrução veio depois, mas é mais ou menos um pouco o que ele fazia. Tá? Então, aqui, por exemplo, o pintor e o verso do quadro já estão bem misturados, né, com o resto da cena, aquelas duas pessoas lá atrás, aquela pessoa que está saindo ou entrando com a respectiva porta, né, ganham ali um outro espaço na cena, a menina central, o cachorro, né, aqueles outros personagens que estão ajudando provavelmente as meninas a se arrumarem, né, enfim, ou as outras duas meninas, os quadros laterais, né, e a luz, que nesse quadro aqui, por exemplo, você tem uma série de janelas com as suas luzes, né, aqui, né, você tem, as janelas não aparecem muito, aparecem mais os quadros, mas a luz delas se vê ali um pouco, né, que o Picasso mostra mais as janelas, e aqui, por exemplo, elas já desaparecem, meio misturadas em outros elementos da cena, tá? Outra versão do próprio Picasso sobre as meninas, todos ele chamou de as meninas, as meninas, as meninas, as meninas, né? Então, mesmo que o leitor, por exemplo, talvez não conhecesse a obra original, ele podia pensar, poxa vida, mas por que ele está chamando tantas obras, né, do mesmo ano, 57, 57, 57, por que no mesmo ano ele fez 3 quadros chamados As Meninas? Que meninas são essas, né?
E aqui nesse quadro, por exemplo, nem dá para ver menina nenhuma praticamente, né? Você só reconhece as coisas ou meio que entende o quadro um pouco se você conhece a obra original, né? Que já tem os quadros nas paredes bem destacados, né? A pessoa que está saindo ou entrando lá no fundo ganha um lugar mais misturado no resto da cena, diferente dessa aqui, por exemplo, que ele está iluminado, está mais destacado. O cachorro que aparece um pouco mais, o pintor está quase dissolvido, né, no seu quadro, do qual, claro, a gente só vê o verso, né, mas esse verso aqui, o verso do Picasso, está praticamente um quadro que está visto de frente, né, tem muito colorido, etc. Então, há todo um questionamento, aquelas duas pessoas que estão ali atrás também, né, essas duas pessoas para o Picasso, né, que são essas duas aqui, ó, que no quadro do Velázquez não tem muita importância, essa aqui quase some, né, na sombra e tal, elas no quadro do Picasso elas ganham uma importância, né, em todos os quadros. Tem uma dupla aqui, uma dupla observadora, né, essa dupla observadora está aqui, né, e essa dupla observadora está aqui também. Os outros elementos, as meninas propriamente ditas, se dissolvem ali na cena, especialmente nesse daqui. Tá? Mas existem, né, como vocês vão ver nessa aula, muitas outras variações. O próprio Picasso fez uma, eu diria aí nesse caso aqui, já quase a la Miró, né? Uma mistura de Picasso com Miró aqui, mas você tem o cachorro, você tem as meninas, as três meninas. O pintor desaparece de vez no verso do quadro, né? Aquela pessoa que sai ou entra está aqui em destaque, a dupla está aqui aumentada, né? Os outros personagens também estão aqui do lado, o cachorro está em maior evidência, os quadros na parede, né, começam a voar aí pelo teto, ou se isso não é um quadro, pode ser a luz também das janelas que se moveu, enfim. Como o Picasso trabalha essa quarta dimensão que é o tempo, né? Então vocês vão considerar que é como se ele tentasse reunir todo o quadro, tem 3 dimensões. Na verdade, os quadros têm 2 dimensões, né? Porque eles são chapados, só que eles criam uma ilusão da terceira dimensão. A ilusão da terceira dimensão é dada pela perspectiva. A terceira dimensão é a da profundidade, né? O volume das coisas, né? Essa ilusão de profundidade que a gente tem nos quadros, né? Nas artes plásticas, a gente chama de perspectiva. Ela é dada principalmente pelas diagonais e tal, né? Mas e a quarta dimensão, que seria o tempo, né? Isso que o Picasso faz, ele tenta introduzir, ou tenta representar o tempo, de certa forma, nos quadros dele, tá? É por isso que eles ficam tão doidões assim, ok? Como se o tempo tivesse passado, como se fosse mais de um tempo, ou mais de um segundo, mais de um minuto, no mesmo quadro, tá? Então, às vezes, você vê a pessoa de frente, de trás, etc. E começa também a geometrizar também um pouco as coisas, né? Enfim, são várias questões que não cabem muito aqui, mas só para vocês entenderem um pouquinho mais do Picasso, tá? Bom, esse Richard Hamilton, por exemplo, ele fez uma homenagem às meninas do Picasso, que por sua vez faz uma homenagem às meninas do Velázquez, tá? Já é um quadro de 73, tem a minha idade, ó, né? Aqui, ao invés do cachorro, por exemplo, ele colocou um personagem que faz parte de outros quadros do Picasso. Esse personagem aqui também faz parte de outros quadros do Picasso. Aqui é o Picasso mesmo, representado no lugar do Velázquez, né? Que se tem uma mistura das meninas do Picasso com alguns desenhos, alguns esboços que são do Picasso. Lá atrás tem outras obras do Picasso. Enfim, então é uma dupla homenagem, né? Na verdade, uma homenagem às meninas do Picasso. Mas, evidentemente, como as meninas do Picasso também homenageiam o Velázquez, eu tenho uma dupla homenagem aqui, tá? Outra versão, tá? Já também pós-moderna, né? Já dos anos 70, aqui com vários elementos do cinema, por exemplo. Tem algumas dessas figurinhas coloridas aqui, ó, né? Para quem não conhece, pertencem ao Miró, né? Que é um pintor clássico espanhol, Picasso também e o Miró também. Então, é uma conversa aí entre espanhóis e com alguns elementos, né, do cinema americano, do universo pop, né? O cachorro está um pouco mais realista. Enfim, tem vários elementos também diferentes nesse quadro aqui.
que é claro, né, já traz, além da intertextualidade com as meninas do Velázquez, que é evidente aqui, né, nesse elemento aqui, nos quadros, a perspectiva é a mesma, a luz, né, aqui eu tenho aquela mesma porta com a escada, mas ao invés de uma pessoa saindo e entrando, tem um grupo aqui, ou sabe Deus o que é isso, né, enfim, outra versão. Aqui eu tenho uma outra versão do Goya, né, uma versão do século XVIII, até mais antiga, né, que é muito parecida com o original, porém um desenho, né, como vocês estão vendo aí, muito provavelmente talvez a bico de pena, não sei bem, tá? Então, uma homenagem aqui a gente poderia chamar de paráfrase, né, porque a paráfrase é quando você repete a obra mantendo a mesma lógica, o mesmo conteúdo, a mesma intenção da obra original. Né? Aqui, por exemplo, com certeza eu tenho uma paródia. Né? A paródia é quando você faz uma homenagem à obra já levantando uma série de críticas ou de novas possibilidades. Né? Então a paródia é mais livre, é uma versão mais livre, digamos assim. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um outro espanhol cujo nome do quadro chama Depois das Meninas, é um quadro de 75. Então vocês veem um ambiente aí, o mesmo ambiente do quadro, porém já sem as personagens, sem o pintor, né? Uma série de malas, de rolos e de caixas, enfim, é o palácio abandonado, mas aquela figura que sai ou entra está ali no mesmo lugar, e o rei e a rainha, se é um espelho, também estão ali, ou muito provavelmente isso é um quadro mesmo, né? Iluminado por essa janela aqui. Essa janela aqui bate uma luz que bate exatamente aqui, né? Ilumina o quadro, tá? Aqui um objeto, né? Já dos anos 70, final de 70, quase 80, onde você vê aí, aqui estaria, por exemplo, né, o espectador, ponto de vista do espectador, que vê aí toda a cena, né? Então ele fez uma maquete. Aqui está o quadro gigantesco, o pintor está aqui, as meninas estão aqui, etc, né? O cachorro e tal. Tá? Então ele fez um objeto, uma espécie de maquete da cena das meninas, né? Também uma homenagem interessante. Aqui, uma homenagem talvez um pouco mais sombria, mais surrealista, não tem os outros elementos da cena, tem uma escuridão enorme, mas tem o verso do quadro que já me dá a conexão com o quadro do Velázquez e alguns elementos misteriosos aqui no meio que me lembram, ainda que vagamente, as meninas, né, da cena. Aqui, por exemplo, um quadro que a gente chama de quadro abstrato, né, mas o nome do quadro é As Meninas número 9, então o título do quadro ajuda o espectador, né, um quadro de 1980, a perceber que ele tem alguma conexão, que ele foi inspirado de alguma forma nas meninas. Eu tenho aqui apenas as linhas mestras, talvez, da cena, né? O chão, aquela parede com as janelas e quadros, o fundo, a tela, né? A tela de costas, por aí vai. Então, um quadro abstrato que faz a homenagem a partir do espaço, né? Da espacialidade da cena original. Né? Que é um quadro de 85, já bem aí puxado um pouco para o pop, né? Para o expressionismo, talvez, né? Então, uma outra versão. Vou passando mais rapidamente só para vocês terem uma ideia das possibilidades, tá? Aqui já um quadro pós-moderno também, que coloca as meninas do Velázquez, mas também esse elemento aqui, ó, é bem comum nas obras do Picasso. Eu tenho algo parecido com a Santa Ceia lá em cima, eu tenho um Jesus de sunga aqui saindo ou entrando, com óculos na mão, uma coisa bem pop. Também um Velázquez parece um pouco um pirata, né? O quadro do rei e da rainha aqui, o quadro, o espelho está no outro lugar, né? Outros elementos também pós-modernos, talvez até da arte erótica, o cachorro, a menina aqui está, né? Uma coisa bem surrealista, com uma espécie de sei lá, né? A armação dos vestidos, né, era um pouco parecida com isso, mas embaixo eu tenho alfinetes, né, e rodas, enfim, há toda uma série de coisas aí nessa obra aí, interessantes, né. Esse aqui, por exemplo, né, é uma homenagem muito sutil, né, porque já é o espelho lá no fundo e alguém olhando por trás de um quadro, né, então alguém olhando por trás de um quadro dentro de um espelho, a perspectiva das janelas está invertida, mas de qualquer forma dá para ver que é
Aí a intertextualidade nesse quadro aqui, por exemplo, está muito sutil, né? A pessoa teria que entender bastante de arte para lembrar disso, né? Essa aqui mais evidente. Então vocês estão vendo que tem umas mais evidentes, outras menos evidentes, outras que fazem intertextualidade com outros elementos além daquele que ela está homenageando. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui são personagens do Picasso também. Então, como o Picasso fez muitas homenagens às meninas, é bem comum a intertextualidade das meninas ter também homenagens ao Picasso, como é o caso aqui, tá? E essa é uma fase específica do Picasso onde ele não estava muito cubista, né? Vocês estão vendo que é um pouco mais realista. Aqui tem um cachorro e aqui tem um outro bicho que não aparece originalmente. Aqui, além das meninas, tem um outro menino, um bebê, né, que não aparece originalmente, né? Os ajudantes aqui se modificam. Aqui do lado do pintor, o pintor está nu, tem um outro pessoa aqui do lado, nua também, participando, ajudando. Talvez sejam 2 pintores nesse momento, né? Então os ajudantes estão nus e, enfim, outros elementos mais malucos aí nessa cena, que também é lá, tá vendo aqui, ó, acho que é dupla iluminação, duplo clareamento, alguma coisa assim, sobre o Ocidente, Velázquez e Picasso, né? Então o nome do quadro às vezes ajuda o leitor ou o espectador a saber que é uma homenagem intertextual, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, só aquela porta com a saída lá no fundo, né? Que já é uma cena parecida, porém esvaziada dos personagens, mas com o velho e bom verso do quadro, né? Que é aquela estrutura do quadro, na verdade, o cavalete, né? Um pedaço do cavalete e o fundo do quadro, também o fundo da cena ali. Aqui, né, no caso da Sophie Matisse, por exemplo, um quadro já de 2001, que tem toda a cena muito parecida com o original, porém sem as personagens, né? Esse aqui, por exemplo, é um quadro 89 segundos no Alcazar. Alcazar é o palácio onde essa pintura foi feita, né? O cenário, digamos assim. 89 segundos significa esse mesmo quadro, né? O mesmo quadro do Velázquez, porém 89 segundos depois, né? Então o pintor já começou a pintar, o rei e a rainha continuam ali posando, as meninas estão aí em outra posição, conversando, os ajudantes também estão fazendo outras coisas, o cachorro mudou de posição, etc. Né? Então, 89 segundos depois. E é claro que um pintor poderia fazer um dia depois, 2 dias depois, 10 dias depois, 100 dias depois, né? Podia fazer um dia antes, enfim. Aqui uma intertextualidade interessante para com o próprio quadro em si. Esse é o quadro no Museu do Prado, né? Em Madrid, se não me engano. E claro, né, muito famoso, então muitas pessoas fotografando, filmando, etc, estudantes estudando o quadro, desenhando, etc. Então, assim, lá no museu, né, então a pessoa fez aí uma foto do quadro sendo assistido, sendo, né, reverenciado e tal, toda aquela coisa da teatralidade da arte, né, de colocar o quadro no museu, né, uma moldura esquerma, como vocês estão vendo aqui, né, as paredes, sofisticadíssimos e tal. Essa é provavelmente a sala do Velázquez, que esse quadro que também é do Velázquez. Outras versões aí, como vocês estão vendo, tá? Aí mais já com elementos, por exemplo, da televisão, da vida contemporânea, do cinema, tá? Então é o mesmo quadro com outros elementos aí misturados, né? Uma colagem, isso aqui. Aqui uma versão, né, mais contemporânea ainda, né, mais recente, perto da gente, já com um pintor, uma pegada um pouco expressionista, mas ao mesmo tempo, né, com essa coisa do verso do quadro, o pintor ali olhando a cena da pintura, etc. Né? Esse aqui também de 2009, né, já com elementos também do cinema, elementos pop, da publicidade, né, das baladas, né, aí ao invés de meninas eu tenho mulheres, né, divas do cinema, enfim, né, essa aqui tá vestida com um vestido de jornais, né, tem um pouco essa coisa do excesso de informações do mundo contemporâneo, né, lá no fundo eu tenho a porta, né, tá diferente, tá mais, né, glamurosa, etc, né, tem uma pegada meio LGBT também, o cachorro tá com uma focinheira, um outro tipo de cachorro, por aí vai, né? Então, cada quadro desses, né, cada cena dessas é montada a partir de
né, da visão do artista, do que ele quer criticar, do que ele quer questionar, do que ele quer enfatizar, que esse aqui, por exemplo, né, esse Bob Castle, de 2009, quis enfatizar aquela pessoa que sai ou entra, né, a escadinha, a porta, os outros elementos são menos importantes, mas eu tenho também o verso do quadro, o pintor, o pincel, a paleta, né? Então, os elementos principais de acordo com, evidentemente, esse pintor. Então, cada um vê naquele quadro o que quer ver, o que acha interessante, né? Esse aqui, por exemplo, é uma fotografia, né? As pessoas, isso é bem comum hoje em dia, bem popular, as pessoas tendem a montar cenas, né? Podem montar a cena exatamente como a do quadro, né? Então, fazendo uma paráfrase, ou, nesse caso aqui, por exemplo, fazendo uma paródia, porque eu não tenho uma menina, eu tenho uma mulher, os ajudantes são homens, os dois lá do fundo são, né, um homem e uma mulher, aqui está o pintor, o verso do quadro já é um quadro, um cavalete moderno, né, de estrutura metálica, tem outros luminárias, aqui eu não tenho janelas, aqui em vez de quadro eu tenho coisas pregadas na parede, mas tem também uma pessoa entrando ou saindo, tem o cachorro, né, então dá para ver claramente que é uma homenagem, né. E finalmente, né, para vocês fazerem um retorno, né, uma obra medieval, por exemplo, que tem alguns elementos, por exemplo, que podem ter inspirado o nosso Velázquez, estão vendo? Perspectiva parecida, pessoas no centro da cena e fazendo coisas efêmeras, né, uma cena da vida cotidiana, uma pessoa saindo, entrando aqui de uma porta iluminada lá no fundo, pode ser, né, por exemplo, que o Velázquez tenha visto essa obra, né? Se não me engano é um afresco, né? Uma pintura pintada na parede, pode ter visto essa obra e isso pode ter ficado no inconsciente dele, ou ele pode ter deliberadamente homenageado aí essa ideia da pessoa, a pessoa saindo ou entrando e flagrando determinadas pessoas numa cena cotidiana, um cão aqui, parece que é um cão, não sei, né? Enfim. Então, só para vocês terem uma ideia aí das múltiplas conexões aí entre tempos, épocas, estilos, artistas, né? Então, são múltiplos diálogos acontecendo, isso a partir de uma única obra. Vocês imaginem, né? Claro que é uma obra famosa, mas os pintores, artistas, fazem isso o tempo inteiro com as obras que eles acham relevantes, que tenham sido em algum momento relevantes para suas vidas, para suas experiências de vida.